Boa noite, graça e paz. Quero te convidar a abrir a sua Bíblia lá no livro de Atos, Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículo 26 em diante. Nós vamos falar hoje a respeito de uma igreja que tem a responsabilidade de testemunhar, a igreja que testemunha. Temos falado a respeito da igreja ao longo desse mês, começando pelo nascimento da igreja, partindo para a igreja que pertence ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Hoje pela manhã falamos da igreja da palavra, e o pastor nos disse que a palavra aplicada é justamente a igreja que testemunha. E nós queremos falar a respeito dessa igreja que tem a responsabilidade de levar a mensagem do Evangelho, a mensagem de Cristo. Mesmo assentados, então, vamos fazer a leitura do texto de Atos 8, versículo 26. Um anjo do Senhor disse a Filipe: levante-se e vá para o sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Este se acha deserto. Filipe se levantou e foi. Havia um etíope, eunuco, alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro. Ele tinha vindo adorar em Jerusalém, e este estava regressando ao seu país. E assentando na sua carruagem, vinha lendo o profeta Isaías. Então o Espírito disse a Filipe: aproxime-se dessa carruagem e acompanhe-a. Correndo para lá, Filipe ouviu que o homem estava lendo o profeta Isaías. Então perguntou: o senhor entende o que está lendo? Ele respondeu: como poderei entender se ninguém me explicar? E convidou Filipe a subir e sentar-se ao seu lado. Ora, a passagem das Escrituras que ele estava lendo era esta: foi levado como ovelha ao matadouro, e como um cordeiro mudo diante do seu tosqueador, ele não abriu a boca. Na sua humilhação lhe negaram justiça. Quem poderá falar da sua descendência? Porque a vida dele é tirada da terra. Então o eunuco disse a Filipe: peço que você me explique a quem se refere o profeta. Fala de si mesmo ou de outra pessoa? E então Filipe explicou, e começando com esta passagem da Escritura, anunciou-lhe a mensagem de Jesus. Seguindo pelo caminho, chegaram a certo lugar onde havia água. Então o eunuco disse: eis aqui a água, o que impede que eu seja batizado? Filipe respondeu: é lícito, se você crê de todo o coração. Então ele disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então mandou para a sua carruagem, ambos desceram à água, e Filipe batizou o eunuco. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe, e o eunuco não o viu mais. E este foi seguindo o seu caminho, cheio de alegria. Mas Filipe foi visto outra vez em Azoto, e seguindo viagem, evangelizava todas as cidades, até chegar a Cesareia. Amém. Obrigado, Senhor, pela porção da Tua palavra. Obrigado porque o Senhor nos tem falado ao coração, Deus. E nós queremos estar sensíveis ao Senhor cada vez mais, sensíveis à Tua voz. Por isso, Pai, toma a nossa mente cativa neste momento. Toma, Senhor, o nosso coração cativo ao Senhor. Silencia de nós tudo aquilo, Senhor, que pode tirar a nossa atenção daqui deste momento. E que a Tua palavra, Pai, seja realmente... venha realmente forte, de encontro forte ao nosso coração, Pai. Que a Tua voz venha de encontro ao nosso coração. E que sejamos, Senhor, mansos e humildes para aprender, Senhor. Que tenhamos um coração ensinável, Pai, nesta noite. É o que nós te pedimos. Nós estamos aqui para sermos transformados a partir da Tua palavra. Sermos a igreja, Senhor, que é fiel à Tua palavra. E por isso a igreja, Senhor, que testemunha. Nós assim oramos, agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Amém. A igreja
ela é sustentada a partir de alguns pilares. Pelo menos eu entendo dessa forma. Alguns pilares como, por exemplo, o que nós falamos hoje mais cedo, a fidelidade às Escrituras. Um outro pilar que eu poderia trazer aqui talvez fosse a perseverança na oração. Uma igreja, ela não consegue subsistir se ela não perseverar na oração. Uma igreja, ela já é automaticamente fracassada se ela não é uma igreja que ora. Que a oração é a conversa com o Pai, é a conversa com o Senhor da igreja. E se a igreja não se relaciona com o seu Senhor, ela não cumpre a vontade de seu Senhor. Logo, ela talvez nem seja de fato uma igreja, senão talvez uma reunião de pessoas, um clube, algo do tipo. Uma igreja que de fato carrega características de uma igreja mesmo. Ela persevera na oração, ela permanece fiel às Escrituras e ela permanece exercitando todos os dias a sua fé. Esses são alguns exemplos de coisas básicas que sustentam a nossa igreja. Nós precisamos dessas coisas, assim como nossas casas. Não temos lá colunas de sustentação, ou algo que seja responsável por sustentar. A nossa vida não é diferente, a nossa igreja não é diferente. O nosso compromisso com Deus não é diferente. É necessário algo que firme os nossos passos e os nossos pés no compromisso que nós assumimos com Deus. O compromisso em si, ele está muito longe da realidade às vezes. O compromisso, ele às vezes permanece verbal, ele às vezes permanece num ato de dizer, num ato de profissão de fé. Mas a realidade, o estar envolvido, o sustentar a igreja, muitas vezes estão distantes da intenção do nosso coração. Por isso precisamos entender, compreender esses pilares e praticá-los. E nós buscamos ser essa igreja centrada na palavra, cuja teologia é uma teologia cristocêntrica, uma teologia que é voltada inteiramente pelas obras de Jesus, para a glória de Deus Pai. Mas existem, no entanto, dentro dessas implicações, algumas questões que nós precisamos tratar. Se dizer igreja vem carregado de uma série de implicações. Se dizer cristão vem carregado de uma série de compromissos e formas de pensar e agir que às vezes nós não paramos para pensar. É como eu disse, às vezes nós somos crentes, né, como você quisesse dizer, nominais. Eu já cheguei a ouvir até mesmo que hoje em dia existe o protestante não praticante, o evangélico não praticante. Isso me entristece o coração. Eu não acredito numa fé em Deus que não seja uma fé atuante. Eu não acredito numa fé que não seja verdadeira. Para mim, aquele que encontrou em Cristo o sentido de sua vida, ele se chama igreja e ele vive como igreja. Nós precisamos parar para pensar nisso. Talvez seja um pouco pesado demais a reflexão, mas o Senhor, Ele chama de filhos aqueles que receberam o Espírito de Deus. E Deus, Ele compartilha o seu Espírito com aqueles que são compromissados, com aqueles que de fato receberam de Jesus o precioso sangue e justificação. É um compromisso muito grande, primeiramente da parte de Deus para conosco. É um preço alto demais, caro demais. E a nossa valorização desse preço, às vezes, é pequena demais diante daquilo que Deus tem a oferecer. E aí a nossa igreja, ela permanece pequena, não em relação a números, mas em relação à sua fé, em relação ao seu testemunho. A igreja, ela pode ser gigante apenas com 1, 2 pessoas. Se essas 2 pessoas tiverem um compromisso de levarem a mensagem do Senhor, custe o que custar. Um avivamento, como eu já disse numa outra pregação, é
O avivamento ele pode acontecer a partir de uma pessoa. O movimento ele pode nascer a partir de uma pessoa. Uma igreja pode nascer a partir de uma pessoa, desde que essa seja uma pessoa de oração, uma pessoa compromissada com o Evangelho, com a causa do Evangelho. A questão, o fator número, não quer dizer muita coisa. E hoje em dia nós paramos muito para pensar na questão de número. É claro que o número, a quantidade é algo natural. O texto de Atos nos relembra e nos diz que o Senhor acrescenta, à medida dos dias que vão passando, aqueles que vão sendo salvos. E eu creio nisso. Se uma igreja tem um testemunho verdadeiro, ela chama, pelo poder de Deus, as pessoas à conversão. E aí vão sendo acrescentadas em nosso meio aquelas que, de fato, vão se convertendo, tendo suas mentes e vidas transformadas. Mas para isso, para você converter alguém, você não precisa de números, você precisa de poder do Espírito. Você precisa de testemunho, você precisa de vida com Deus, vida cristã, meditação na sua palavra e assim por diante. E desses que se dizem então cristãos, esses que têm um compromisso e se chamam a igreja, esses que se chamam a igreja de Cristo, vamos colocar aí maior ainda, espera-se deles que eles tenham certos compromissos. Esperam que eles sejam de fato convertidos, ou seja, tenham passado pela transformação de uma mente que outrora era pecaminosa, para uma mente que agora se diz a mente de Cristo. É isso, é o mínimo que se espera de alguém que se diz cristão. De alguém que pertence a uma comunidade, a um corpo, a uma família da fé. Se espera, principalmente das pessoas de lá de fora, elas esperam de nós que apresentemos um testemunho irrepreensível. Vocês já viveram isso? De você falhar com o seu testemunho e a pessoa dizer assim, olha, mas você não é crente? Não é cristão? Não vai naquela igreja, tal. Nós somos cobrados até mesmo por aqueles que não conhecem a verdade de Deus. E aí eu digo, quanto mais por Deus, aquele que nós assumimos o compromisso. Ter a mente de Cristo nos impede, então, primeiramente, a compreender o que Ele ensinou. Ter a mente de Cristo nos obriga e nos convida, na verdade, a essa compreensão da sua mensagem, do seu Evangelho, e não só ao que Ele disse, mas à veracidade daquilo que Ele disse. São coisas diferentes. Muitas pessoas compreendem o Evangelho, a mensagem e a história apenas, mas a veracidade ainda não entrou no coração. Uma coisa é você conhecer uma história, outra coisa é você dizer que a história é real. Uma coisa é você conhecer a história de Jesus, outra coisa é você afirmar, Ele vive. São coisas extremamente diferentes. Até os mais incrédulos podem fazer uma leitura bíblica profunda, estudar fatores exegéticos e assim por diante. Ser o cara que possui o melhor conhecimento. Mas se ele não assumir a veracidade desse testemunho de Jesus em seu coração, a partir do Espírito, não passa de uma outra leitura qualquer. Por isso, a igreja, que é a igreja da palavra, ela guarda em seu coração a palavra como a maior verdade que ela recebeu em vida. E eu te pergunto nessa noite, Jesus é a maior verdade que você já recebeu na sua vida? Jesus, a vida que Ele te oferece, isso faz de fato total sentido para você? Você colocaria a sua vida em questão pelo Evangelho? Você bateria seu pé até o fim dizendo, o Evangelho é real, ele é verdadeiro? Situação tensa. Mas nós precisamos, em nosso coração ao menos, ter essa certeza e não duvidar. É claro que as dúvidas podem passar pelos nossos corações, mas elas não podem permanecer. A dúvida não pode ser constante, ela precisa ser solucionada, resolvida, e isso acontece a partir do relacionamento com o Espírito. Então, quando nós falamos de uma igreja que testemunha, então, a respeito dessa verdade, nós precisamos analisar alguns pontos.
E o primeiro deles, vamos projetar aqui, é de que nós precisamos olhar para o testemunho de Cristo, primeiramente. Cristo é o nosso referencial. Cristo é o nosso ponto de partida. Ele é aquele que tem o maior e mais perfeito testemunho. Se nós estamos falando de uma igreja que testemunha, nós precisamos primeiramente olhar para alguém que seja uma referência desse testemunho. E nós encontramos em Jesus Cristo essa referência. Nós encontramos em Jesus essa pessoa que tem o testemunho mais perfeito, mais verdadeiro, mais sincero. Não tem como se dizer testemunha de Cristo sem primeiramente compreender o Cristo, sem primeiramente conhecer o Cristo, sem primeiramente conhecer aquele que testemunhou primeiro. Você não é testemunha até você conhecer de fato aquele que testemunhou primeiro. Até o momento que você deixar Jesus de fato entrar na sua vida, nós não podemos dizer testemunhas. Como testemunhar de algo que não vivemos? Como testemunhar de algo que nós não compreendemos? Sabe aquele famoso jeitinho que às vezes a gente dá de puxar a conversa com uma pessoa só porque a gente quer conversar com uma pessoa e às vezes você nem sabe do assunto? Aí você está concordando com tudo, é isso mesmo, verdade. Mas você está pensando na sua compra do supermercado, no lanche que você vai comer depois, e assim por diante. Às vezes a gente faz isso quando nos dizemos testemunhas de Cristo. Não compreendemos a verdade do Evangelho, a verdade de Jesus, não assimilamos ainda o compromisso com esse que testemunhou primeiro e nos estamos dizendo, Jesus é isso, mas será que para você, de fato, no seu coração Ele é? Quando nós olhamos para Cristo, nós temos nele um referencial de inúmeras coisas. Vamos citar algumas aqui. Obediência. Jesus é o maior referencial de obediência. O texto nos diz que sua obediência o levou à morte, a morte de cruz. A morte mais maldita que se poderia ter naqueles tempos. Uma morte cruel, dolorosa. Jesus também é o maior referencial de compaixão. Jesus, ele é o maior referencial de entrega. Jesus também é o maior referencial de serviço, e como eu gosto disso. Jesus esteve aqui para servir não apenas o Pai, mas a nós. Não que nós sejamos algo especial, não que nós merecêssemos esse serviço da parte de Jesus, mas o simples fato dele se entregar em amor, é demonstrar que Ele está disposto a fazer o que for para pagar o nosso preço. E Ele fez. Ele demonstrou esse serviço a nosso favor. Então nós precisamos, nesse primeiro ponto, olhar para o testemunho de Cristo. Você quer se dizer testemunha? Então diga, eu sou testemunha do quê? De Cristo. Ele é meu ponto de partida, Ele é meu referencial, não posso ser nada menos do que Ele foi. Eu tenho que buscar então esse padrão, esse modelo que é revelado a partir de Jesus. O segundo ponto é de que quem testemunha primeiramente a Deus. Às vezes a gente fica muito preocupado em testemunhar para as pessoas. O que as pessoas estão pensando de mim? O que fulano está pensando de mim? O que ciclano está pensando de mim? Se eu for na igreja desse jeito, o que eles vão pensar de mim? Se eu fizer isso, se eu fizer aquilo, o que vão pensar de mim? É claro que essas coisas são pertinentes e devem acontecer. Nós, como cristãos, como aqueles que têm esse filtro agora na mente, uma mente transformada, devemos cuidar também para que não sejamos pedras de tropeço na vida dos nossos irmãos. Mas a questão primordial, primeira mesmo, é que quem testemunha primeiramente a Deus. Precisamos primeiramente buscar a aprovação de Deus, porque no final das contas, para quem que a gente vai prestar conta? Olha para a pessoa do lado e fala assim, não é para você. Não é para você. Não é para mim, não é para o pastor. No final das contas, a gente presta conta para Deus. Então, o nosso testemunho, para ser aprovado diante dos homens, ele tem que ser aprovado primeiramente diante de Deus.
E o texto nos revela isso numa passagem que todos nós conhecemos, 2 Timóteo 2,15, quando ele nos diz: procura apresentar-te a Deus aprovado, como um obreiro que não tem do que se envergonhar e maneja bem, o quê? A palavra do quê? Da verdade. A palavra da verdade. Não apenas a história, a mensagem, mas a palavra da verdade, algo que para nós é inegociável, algo que para nós tem todo sentido e razão de existirmos e sermos nosso propósito de vida e assim por diante. Quem testemunha, testemunha primeiramente a Deus. O nosso compromisso é com Deus. E por Ele nós seremos cobrados, julgados e assim por diante. Nós somos justificados por Ele. Então, não devemos também entender esse testemunho como algo ruim, como essa cobrança, no caso, como algo ruim, mas como um Deus que realmente tememos, no sentido daquilo que nós sentimos com os nossos pais, por exemplo, com alguém que seja uma liderança na sua vida. Um temor de querer fazer as coisas corretas, de querer agradar, um temor que nos leva a fazer as coisas por amor, da melhor forma possível. E aí, se nós entendemos que se tudo que nós fizermos for a Deus, o nosso testemunho vai ser aprovado diante dele, e aí depois diante das pessoas vai ser algo fácil. O que Deus aprova é aprovado diante do ser humano. O filtro tem que ser Deus, não tem que ser aquilo que eu gosto. O filtro tem que ser a palavra de Deus, não aquilo que eu penso que eu posso fazer. Deus está acima de qualquer outra coisa. Deus está acima de qualquer lei, qualquer homem, qualquer chefe, qualquer outra coisa. E nós precisamos viver dessa forma. A graça nos convida a viver dessa forma. A lei do Senhor nos convida a viver dessa forma. Por isso que o salmista diz que o prazer dele estava a meditar na lei do Senhor dia e noite, para que ele não se assentasse então nas rodas dos escarnecedores, para que ele não andasse nem ouvisse conselhos de pessoas que não acrescentariam nada para a sua vida, para que ele não se procurasse se apresentar aprovado para esses, porque o padrão de moralidade, de aprovação dessas pessoas talvez não seja o padrão de Deus. Se a nossa vida estiver ali alinhado com aquilo que Deus tem como padrão de santidade e assim por diante, nós certamente nos apresentaremos aprovados quanto cristãos. O terceiro ponto é que o poder do testemunho, o poder daquele que testemunha, vem do Espírito de Deus. Aquele que testemunha, ele não faz por si só, por suas forças e assim por diante. O que nós fazemos é permitir com que essa verdade, ela entre no nosso coração de tal forma que com ela também sejamos completos pelo Espírito de Deus, e aí, pelo poder que há no Espírito de Deus, então, as coisas começam a mudar. Não é pelo fato de eu dizer: Senhor, sim, eu quero te receber, ou erguer a mão e dizer: Senhor, quero viver uma vida com Cristo, ou dizer: eu aceito. Isso aí é a parte mais fácil. E aí, quando nós fazemos isso, recebemos então o Espírito de Deus. E aí as coisas começam a fluir de fato. É Ele quem começa a trazer no seu coração: olha, essa palavra é verdadeira. Olha, o testemunho de Jesus é verdadeiro. A crucificação de Jesus, ela foi real. A sua morte e ressurreição, ela foi real. É o Espírito Santo de Deus que te traz a veracidade do Evangelho. É o Espírito Santo de Deus que confirma no seu coração que tudo isso é real. Quando você olha para a mesa com o pão, com o cálice, quando você olha para a cruz, é o Espírito de Deus que confirma no seu coração de que todas essas coisas são reais, que elas aconteceram, que Deus está vivo, que Jesus está vivo. É Ele quem é esse responsável, não é por aquilo que você faz, porque a sua razão ela chega até certo ponto. E aí, a partir disso, não há homem que consiga explicar. Não há mente humana que consiga explicar. Não há saber humano que consiga explicar. Porque o Espírito de Deus, Ele é muito maior do que todas essas coisas. E aí, Ele demanda de nós dependência dEle. Demanda de nós esse prazer nele e essa permissão
para que Ele venha testemunhar primeiramente em nosso coração, para que assim então sejamos feitos testemunhas. Abre aí comigo Atos, capítulo 1, versículo 8. Na verdade, eu acho que a gente nem precisava abrir, né? Poderia ser um texto que já estivesse no nosso coração de frente, de trás, de cor salteado e assim por diante. O texto de Atos 1:8 vai nos dizer assim: mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o quê? O Espírito Santo, e serão feitos minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Olha aí, quem nos faz testemunhas é o Espírito que há em Deus, é o Espírito Santo. É Ele que nos dá o poder, é Ele que nos dá a autoridade, mas ela não nos pertence. Por isso não somos donos da igreja, por isso não somos nós que nos fazemos testemunhas. Tudo acontece, o movimento acontece a partir de Jesus, a partir do Senhor. Ele é o dono, Ele é a razão de ser igreja e ser testemunha. E aí, quando nós compreendemos isso, as nossas táticas, os nossos modelos, eles começam a ficar pequenos, porque eles não cabem a grandeza do Senhor, neles não cabem essa plenitude de Deus, e aí a gente vai começar a viver de fato dependente desse Espírito. Não adianta você querer ser testemunha do Evangelho dizendo, Jesus curava, então vamos orar por cura, só que você ainda não compreende esse processo. Se você querer ficar explicando esse processo de cura que vem a partir de Deus, eu acho que você não vai conseguir manifestar o poder de Deus, porque não cabe na nossa mente. Mas quando você vive de forma de que, olha, eu não compreendo, mas Deus faz, a única coisa que eu sei é que Deus faz, e aí eu vou fazer em nome de Jesus, porque a autoridade não está em mim, está em Jesus. E aí essa oração, ela não vai precisar ser tão racional assim, ela vai ter que ser cheia do poder de Espírito, porque o que vai curar o outro não é a sua razão, o que vai curar a outra pessoa não vai ser o seu conhecimento, vai ser o poder de Deus que te faz testemunha do Evangelho e da autoridade de Jesus Cristo. Enquanto nós tentarmos ser essa igreja que tenta explicar os milagres, que tenta explicar como que o mar se abriu, gente, não interessa. Não interessa se foram 2 ondas gigantescas e o pessoal passou no meio, não interessa se Deus escoou a água, não interessa como foi, a questão é que Deus abriu o mar. O ponto é esse. Não interessa se a cura, ela foi feita porque se você colocar a mão de um jeito assim, se você dizer essas palavras assim, não é isso. O que interessa é que a cura aconteceu e foi no nome de Jesus. Enquanto nós permanecemos sendo essa igreja que quer explicar tudo, que quer ter tudo dentro de uma caixinha, dentro de um padrão, de um modelo, nós vamos estar limitando o poder de Deus, a atuação do Espírito em nossas vidas. E aí você vai falar, talvez seja por isso que tem mais farmácias abrindo do que pessoas sendo curadas. Vocês já repararam nisso? É impressionante, na minha cidade, em Guaratinguetá, cada vez que eu vou lá, acho que tem 2 farmácias novas. É claro, são diversos fatores, as comidas que nós comemos, as coisas que nós ingerimos hoje em dia, mas também quer dizer para mim, isso é um princípio espiritual muito básico. Se a enfermidade está alcançando a tal ponto as pessoas, é porque a igreja também não está manifestando o poder de cura, de glória do Senhor. Porque o Evangelho que eu conheço, as testemunhas que o Evangelho me apresenta como os apóstolos, são pessoas que no seu caminho para a igreja, elas viam uma pessoa enferma e diziam com toda a autoridade, olha, não tenho nada, mas levanta e anda. Hoje, talvez, se eu viesse para a igreja e encontrasse alguém nessa situação, eu não teria essa coragem. Porque na minha mente eu preciso ainda entender isso. E esse é o fator. Eu quero que você pegue esse ponto. O que você precisa entender não é como a cura acontece, mas é que a cura acontece. Não é como. É que ela acontece.
Estou falando de cura aqui, mas isso não se limita apenas à cura. Isso é válido para todos os dons, todas as questões da igreja. Nós somos feitas essas testemunhas a partir do poder que há no Espírito de Deus. Você é testemunha? Amém? Você é testemunha? Então o poder do Espírito de Deus, ele está na sua vida. Não te pertence, não é seu. Você não faz o que você quer com ele. Mas você o tem por graça de Deus, para cumprir a vontade de Deus, para a glória de Deus. Uma verdadeira testemunha, ela entende isso. Ela entende que ela precisa primeiramente olhar para Cristo, o exemplo maior de testemunho. Ela entende que ela testemunha primeiramente a Deus. E aí quando ela é feita testemunha, ela recebe poder do Espírito. E aí acontece o que aconteceu aqui no texto. Nós vemos aqui Felipe sendo guiado pelo Espírito. Felipe se permitindo ouvir a voz do Espírito de Deus. E se ele tapasse os seus ouvidos para aquilo que era a vontade de Deus? Talvez por ele mesmo ele ia continuar caminhando ali, fizesse um outro trajeto, não ia parar onde aquele eunuco estava, não ia revelar a mensagem de Cristo para aquele se ele não tivesse ouvido a mensagem do Senhor, a voz do Senhor. Ele ouviu a voz do Senhor que dizia: olha, Felipe, ali vai um homem, senta na carruagem dele, vai com ele. Porque ele está lendo a Bíblia e ele não consegue entender. E aí esse é o outro ponto. O mundo anseia pelo nosso testemunho. O mundo anseia pelo nosso testemunho. As pessoas anseiam, elas têm necessidade de conhecer algo que seja maior que elas, algo inexplicável. Todo mundo tem a eternidade no seu coração, e isso o texto em Eclesiastes nos revela. Só que elas explicam essa eternidade de diversas formas. Ou seja, elas precisam de um caminho, elas precisam de um norte, e para que isso aconteça, elas precisam daqueles que testemunham. E eu não quero deixar esse trabalho às pedras. Se nós não clamarmos, elas vão acabar clamando. Mas eu quero entender e viver esse privilégio de levar a palavra do Senhor. O mundo anseia por essa explicação. Olha lá, no verso 31, o eunuco pergunta: como poderei entender se ninguém me explicar? E é isso que acontece. As pessoas aí fora, elas só não creem talvez em Jesus de fato, só não vivem uma vida devota ao Senhor, porque elas não compreendem de fato. Muitas pessoas já ouviram falar, muitas pessoas já estiveram na igreja, já ficaram semanas, meses, anos, e por algum momento permitiram que a dúvida entrasse no seu coração, e isso não foi solucionado, e aí elas deram um espaço para a incredulidade, e elas ficam no anseio dessa dúvida ser respondida. As pessoas estão no anseio de algo ser explicado, dessa verdade do Senhor ser explicada. Não vamos deixar com que as pessoas fiquem andando por aí: como poderei entender se ninguém me explicar? Sejamos como Felipe, que ouviu a voz do Senhor e explicou aquele profeta. Sejamos como Felipe, que falou: essa mensagem que você está lendo aí, ela anuncia Jesus, a sua obra da cruz, ela anuncia a justificação que Jesus pode dar, ela anuncia o perdão do Senhor, a graça do Senhor. E aí o mover vai ser a partir do Espírito de Deus, o poder vai ser manifestado a partir do Espírito de Deus, e as pessoas vão se converter. E elas, por vontade própria, vão dizer: olha ali, igual aconteceu aqui, olha ali tem água, deixa eu me batizar. Eu não consigo imaginar isso hoje. Estou dando carona para alguém, falei do Evangelho, e a pessoa me diz assim: olha, ali tem uma piscina ali, vamos parar ali, me batiza por favor, que eu quero esse Deus. Sabe por que a gente não consegue imaginar mais essas coisas? Porque a gente não tem mais escutado testemunhos. Os testemunhos estão distantes demais de nós.
Ou os testemunhos nossos talvez estejam só naquele momento da vida em que nós tínhamos o primeiro amor. Sabe quando Moisés subia ao monte e voltava com um véu, e aí ele ficava, embora a glória já tinha ido embora, ele ficava vivendo de testemunhos antigos, de coisas antigas. É mais ou menos isso que tem acontecido conosco. Muitas histórias que eu ouço de cristãos há 10 anos atrás eu experimentei do poder de Deus e isso me aconteceu. Aí você pergunta, mas em 2 dias atrás te aconteceu alguma coisa? Um dia atrás te aconteceu alguma coisa? Ah, não, faz tempo. Peraí, então tem alguma coisa errada. O mesmo Espírito que atuou na sua vida 10 anos atrás é aquele que atua na sua vida hoje. Por que ele se manifestaria de forma diferente, sendo que a única missão dele e nossa é manifestar a glória de Deus? Eu me pergunto isso. Nós precisamos ter essa resposta aos anseios dos corações das pessoas. Não podemos mais ser complicadores. Nós já temos complicações demais, dificuldades demais. Quem aqui não tem dificuldade que atira a primeira pedra? Nós já temos questões demais a resolver. E aí a gente vai trazer mais uma questão difícil para as pessoas. Sejamos então solucionadores, respostas de oração, resposta aos anseios dos corações daqueles que precisam. E por fim, essa parte preciosa. Uma testemunha, ela segue o seu caminho cheio de alegria. Aquele que testemunha, aquele que recebeu o testemunho, compreendeu essa verdade e passou a fazer a mesma coisa, ele segue o seu caminho cheio de alegria. E foi assim com o eunuco lá no texto, no versículo 39, nos diz que este foi seguindo o seu caminho cheio de alegria. Que não tem um Senhor, ele não é cheio de alegria. Que não segue a Jesus, que não compreende a Jesus, ele pode até pensar que ele é uma pessoa que vive cheia de alegria. Mas as alegrias, a paz, assim, são momentâneas, passageiras. Aqueles que entenderam esse testemunho de Cristo, eles são feitos testemunhas que vivem de fato a alegria da salvação. E essa é a minha oração para nós quanto igreja nessa noite. Que sejamos essas testemunhas do Senhor, que olham para o Senhor, entendem que Ele é o nosso referencial, o nosso ponto de partida, que olham para Deus e dizem: Senhor, me importa primeiro apresentar aprovado diante do Senhor, que pedem ao Senhor o poder do Espírito e então respondem os anseios e as questões das pessoas que precisam. São respostas de oração, fazendo com que mais e mais pessoas sejam acrescentadas à família de Cristo, cheias de alegria e paz no Senhor. Vamos orar? Senhor, nós somos gratos, Pai, pela Tua Palavra, somos gratos porque somos desafiados por Ti nessa noite a sermos essa igreja que testemunha. Que o nosso testemunho não seja apenas no momento que nós entramos aqui no templo, não seja apenas, Senhor, quando nós vimos que tem um irmão do nosso lado e que ele pode pensar algo errado de nós. Que o nosso testemunho não seja apenas, Senhor, quando nos sentimos cobrados, mas que o nosso testemunho, Pai, seja porque encontramos em Ti o sentido e a alegria de nossas vidas. E assim sejamos, Pai, resposta de oração para aqueles que precisam, aqueles que ainda não Te conhecem, Pai. Nos encha dessa alegria que o Senhor encheu, Pai, o eunuco que conheceu Filipe, Pai. E nos permita, Pai, correr para os Teus braços cada vez mais, para que sejamos cheios de Ti, até transbordarmos e também acolhermos e atingirmos aqueles que estão ao nosso redor, Pai. É a nossa oração quanto igreja, em nome de Jesus. Amém.